Equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da físico-química que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis: uma direta, em que os reagentes transformam-se em produtos, que no caso seria A mais B transformando-se em C mais D, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes, que seria C mais D transformando-se em A mais B. E aí a gente tem a velocidade de reação direta sendo igual à velocidade de reação indireta. Na expressão do equilíbrio químico, a gente tem Azinho vezes Azão mais Bzinho vezes Bzão, resultando em Czinho vezes Czão, mais Dzinho vezes Dzão, ou o inverso. E quando uma reação reversível ela atinge o equilíbrio, significa que a taxa de desenvolvimento ou a velocidade da reação direta vai ser igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. No caso, a gente vai ter velocidade da direta vai ser igual à velocidade da inversa. Essas velocidades elas podem ser dadas por velocidade da direta igual a k da direta vezes a concentração de A elevada a Zinho vezes a concentração de B elevada a Bzinho. E a velocidade da inversa vai ser igual ao K da inversa vezes a concentração de C elevada a Czinho vezes a concentração de D elevada a Dzinho. Logo, a gente vai igualar a velocidade da direta e a velocidade da inversa, e a gente vai obter a divisão de duas constantes, que vai ser k da direta e k da inversa. E por definição, quando a gente tem duas constantes se dividindo, essas duas constantes ela vai ser igual a outra constante. E essa nova constante a gente vai chamar de constante de equilíbrio e simbolizar ela por KE. No caso, a gente vai ter que KE igual a K da direta sobre o K da inversa. Bom, visto que a constante de equilíbrio ela é dada em termos de concentração e quantidade de matéria, que seria mol por litro, ela é mais simbolizada por Kc. E aí a fórmula ficaria desse jeito que a gente está vendo aí. No caso da variação da pressão, se aumentarmos a pressão, ocorrerá o deslocamento do equilíbrio químico para o lado de menor volume. Se diminuir a pressão, o deslocamento será para o lado de maior volume. Segundo Gay-Lusky, a proporção de volumes dos participantes gasosos de uma reação é igual à relação dos respectivos coeficientes estequiométricos. Em termos simples, podemos dizer que o número de moléculas presentes nos reagentes e nos produtos é igual aos coeficientes da equação. No caso acima dos reagentes, temos 4 moléculas e nos produtos temos 2 moléculas, o que significa que o volume dos reagentes é maior e o dos produtos menor. Se aumentarmos a pressão desse sistema, por exemplo, o equilíbrio se deslocará no sentido do menor volume para diminuir essa pressão. No caso da reação que estamos considerando, o deslocamento será no sentido direto de formação do produto. Observando a reação da imagem, observamos que a reação direta é endotérmica, ou seja, ocorre com absorção de calor. Já a reação inversa é exotérmica, liberando calor. Portanto, se aumentarmos a temperatura desse sistema, o equilíbrio se deslocará no sentido da reação endotérmica, para a direita, no sentido de formação do produto. Isso ocorre porque, segundo o princípio de Le Chatelier, se um sistema em equilíbrio sofrer alguma perturbação, como a variação de temperatura, por exemplo, ele tende a se deslocar no sentido de minimizar essa perturbação. Entanto, se diminuirmos a temperatura, isso favorecerá a reação exotérmica, que libera o calor. No exemplo que estamos considerando, a diminuição da temperatura deslocará o equilíbrio para a esquerda. Já a constante de equilíbrio sofrerá uma diminuição. No esquema ilustrado na imagem, nós podemos ver resumidamente os processos explicados anteriormente. Influência da concentração no deslocamento do equilíbrio químico. Conforme dito no texto O Príncipe de Le Chatelier, se um equilíbrio químico sofrer alguma perturbação, ele tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Portanto, se alterarmos algo na reação,
ocorrerá um deslocamento do equilíbrio. Um dos fatores que podem influenciar no deslocamento do equilíbrio químico é a concentração, tanto dos reagentes como dos produtos. Resumidamente, temos que aumento da concentração de um dos reagentes, o deslocamento de equilíbrio para a direita. Aumento da concentração de um dos produtos, o deslocamento do equilíbrio para a esquerda. Considere a seguinte reação genérica, em que as letras minúsculas são os coeficientes da equação e as letras maiúsculas são as substâncias. Se aumentarmos a concentração de X ou de Y, deslocaremos o equilíbrio para a direita. Se aumentarmos a concentração de Z, deslocaremos o equilíbrio para a esquerda. Se diminuirmos a concentração de X ou de Y, deslocaremos o equilíbrio para a esquerda. Se diminuirmos a concentração de Z, deslocaremos o equilíbrio para a direita. Mas por que isso ocorre? Vejamos uma reação simples em equilíbrio e vejamos o que ocorre em três possíveis situações. Primeira situação: adição de H2 e CO2. Se adicionarmos CO2 e H2 no equilíbrio, imediatamente as suas concentrações irão aumentar, aumentando também o número de choques efetivos que ocorrem entre suas moléculas. Deste modo, haverá um aumento na taxa de desenvolvimento da reação direta, para diminuir a quantidade de CO2 e H2 adicionados e levando à formação de mais H2O e CO. Isso significa que o equilíbrio estará sendo deslocado para a direita. Segunda situação: adição de H2O e CO. Nesse caso, ocorre efeito contrário ao visto anteriormente, porque será aumentada a concentração dos produtos, que serão transformados parcialmente em H2O e em CO. O equilíbrio será forçado a se deslocar para a esquerda. Terceira situação: remoção de H2O e CO. Se retirarmos parte do H2O e de CO, suas concentrações irão diminuir e, consequentemente, a taxa de desenvolvimento da reação inversa irá ficar menor e o equilíbrio será deslocado para a direita.